Na live de hoje nós vamos conversar um pouco com o professor Joel Gracioso, professor doutor, da aula na Faculdade de São Bento, em São Paulo, palestrante nacional e internacional, uma das maiores autoridades em Santo Agostinho do país. Para quem não sabe, eu sou um aspirante a um estudante de Santo Agostinho. Eu sou um aspirante a um agostinista, e vou ter a honra de conversar com o professor Joel Gracioso na live de hoje. Já solicitei aqui o professor Joel. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? É uma grande honra estar aqui com o senhor, transmitindo esse momento, esse grande aprendizado, na verdade, para mim, para todos nós, falando um pouco sobre Santo Agostinho. Desculpe. Então, hoje nós vamos falar sobre vida interior em Santo Agostinho. Eu vou deixar que o senhor se apresente para a gente dar prosseguimento aí. Bom, em primeiro lugar, agradeço então o convite do Felipe aí, de fazer essa live. Para mim é uma alegria poder sempre partilhar um pouco a vida, o pensamento e a obra de Santo Agostinho, um autor que eu tive a graça de estar estudando, e tenho a graça de estar estudando desde 1996, quando eu comecei, depois da graduação, no final da graduação, me envolver com pesquisas nesse sentido, na Universidade de São Paulo, e depois, evidentemente, eu fui fazendo mestrado, doutorado e outras pesquisas nessa área, Então, eu sou aqui de São Paulo, da capital, sou professor na Faculdade de São Bento, aqui de São Paulo, sou professor no Seminário Maria Mater Ecclesia do Brasil, ligado ao Regina Apostoloro de Roma, Instituição Pontifícia dos Legionários de Cristo, e também leciono no Instituto de Filosofia, sede da Sabedoria, na Diocese de Osasco, aqui. Então, são os 3 lugares que eu leciono. E também ajudo no Centro de Estudos Agostinianos, CEA, que é ligado aos agostinianos, que tem a maior biblioteca sobre Santo Agostinho da América Latina. Então, como se eu fosse meio que, enfim, um coordenador, participante ali desse centro de estudo. De fato, enfim, minha área de pesquisa, eu sou medievalista, eu faço parte da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval e também da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval, onde, além de Santo Agostinho, os 3 autores que eu me identifico um pouco mais é Santo Agostinho, São Boaventura e São Tomás de Aquino, principalmente porque minha primeira formação foi um pouco mais tomista, e depois que eu acabei me aventurando em toda essa dimensão da patrística por causa de Santo Agostinho. E é evidente, no mestrado e no doutorado, por causa das pesquisas, eu acabei adentrando nesse mundo da patrística latina, mas também da patrística grega, e durante todos esses anos eu fui me aprofundando nessa dimensão da patrística, nos principais autores, e depois me detendo um pouco mais no medievo, ali em São Boaventura e São Tomás, focando principalmente a antropologia, a concepção do ser humano, o que é o ser humano, e também a metafísica, qual é a compreensão que esses autores têm da realidade, do ser, e do próprio questão do conhecimento humano, etc. Então é isso, quer dizer, eu venho estudando, continuo estudando esses autores a partir dessas temáticas e faço ponte de tudo isso com o pensamento contemporâneo a partir da filosofia da religião, que também é uma área que eu pesquiso,
levando em consideração ali vários autores, dentre eles Alvin Plantinga, por exemplo, ou a própria Edith Stein, né? Ou Karol Wojtyla e por aí vai, Ratzinger, são autores que eu também... Isso. Essa coisa do cristianismo com a fenomenologia. Né? Interessante. Então, são coisas que... É uma honra, né? Eu estava dizendo há pouco, antes de eu entrar, que eu sou um aspirante, né? No estudo aí de Santo Agostinho, fiz a minha monografia, estou no mestrado aqui na Universidade Federal do Maranhão e estou me utilizando da Edith Stein, porque é um mestrado profissional e eu queria investigar justamente a formação humana. O fundo é antropologia também, né? Que os gregos lá na Paideia também já traziam essa dimensão corpórea e espiritual juntas, né? E que eu vejo que cada vez mais parece que o homem está numa imanência, está se perdendo nessa imanência e perdeu um pouco a dimensão espiritual ou alimentar, né? E formar essa dimensão espiritual. E aí a minha intenção é um resgate disso, né? Um resgate através também das virtudes, enfim. Mas está sendo muito árduo, né? Porque às vezes a gente é mal compreendido, acha que a gente está, né, principalmente na faculdade de filosofia, pelo menos aqui, né, na federal, como a gente não tem uma ligação religiosa e a teologia, então a gente sempre passa por uma certa acusação de que a gente quer fazer teologia, quando na verdade não é, né? Quando na verdade a própria filosofia... Sempre vai ter essa... Infelizmente, no Brasil ainda, eu diria que já melhorou um pouco, né? Hoje é possível você conseguir fazer um mestrado e um doutorado na área especificamente medieval, etc. Tanto que eu fiz na própria USP, por exemplo, né? Eu estudei simplesmente, tanto no mestrado quanto no doutorado, Santo Agostinho. Mas em muitos lugares ainda, ao estudar um autor medieval ou uma problemática a partir do pensamento medieval, é como se você fosse praticamente obrigado a fazer uma ponte com o pensamento contemporâneo. Então, por exemplo, só para as pessoas entenderem, né? Aí eu quero estudar, sei lá, a questão da memória em Santo Agostinho. Mas para você falar da memória em Santo Agostinho, você vai ter que comparar, sei lá, com a questão da memória em Bergson, por exemplo. Ah, eu quero estudar a questão do esquecimento de si, do ser, em Santo Agostinho. Tá, mas aí você vai ter que comparar com o pensamento de Heidegger. O que é o esquecimento do ser em Heidegger? Então, quer dizer, é uma coisa que incomoda muito, que no fundo revela um preconceito que ainda existe no mundo acadêmico brasileiro, em alguns lugares. Repito, muitos departamentos perderam isso, então já é possível, em muitos lugares, você simplesmente estudar o mundo medieval a partir dele mesmo, sem precisar ficar fazendo comparação com autores contemporâneos, não que não possa ser feita. Se a pessoa quiser fazer, se a pesquisa dela for por aí, né? O problema é a obrigatoriedade. Porque quando você obriga a fazer a comparação, é como se você estivesse dizendo que o pensamento medieval, por ele mesmo, ele não tem valor nenhum. É uma coisa morta, totalmente ultrapassada, e que, portanto, você tem que fazer algum tipo de vínculo com questões e pensamentos contemporâneos, senão seria uma perda de tempo, enfim, e por aí vai. O contrário não é verdadeiro, né? Ou seja, uma vez numa reunião, eu argumentei justamente isso, né? Ou seja, se eu preciso comparar com o contemporâneo, eu só aceito isso se o dia o cara, então, for estudar Sartre, for estudar Foucault, for estudar não sei o que, ele tiver que comparar com o medieval, né? Então, se ele tiver que fazer a comparação, se quem estudar contemporâneo tem que comparar com os antigos medievais, aí tudo bem, então eu aceito comparar o antigo medieval com o contemporâneo. Mas se isso não é obrigatório, só de uma única, nada mais é do que preconceito, daquela mentalidade idiota, essa é a verdade, de que a Idade Média é o período das trevas, né? E de que ali não existiu ciência, não existiu filosofia. Quer dizer, está mais que superado a maioria dos lugares, né? Com certeza a Idade Média teve os seus problemas, como qualquer outro período da história humana, né? Como se a nossa época hoje fosse maravilhosa, né? Como se o nosso nível moral fosse assim, esplendoroso, né? Só ver o que está acontecendo no nosso Brasil e tudo que está aí. O comportamento e a atitude das pessoas que dá vontade de vomitar, né? Então, pega a realidade política do Brasil, por exemplo.
Então é uma coisa, então é uma coisa muito triste, né? O comportamento no âmbito privado, público, né? Mas enfim, então hoje você já tem essa possibilidade de estudar, né? E com certeza, tanto os antigos quanto os medievais, se por um lado eles não resolveram tudo, mas como diria o Giovanni Reale, né, numa obra dele sobre os antigos, ele deixa isso bem claro, quer dizer, não resolveram tudo, mas talvez nos deem luzes e pistas para repensar algumas coisas para a gente tentar sair do buraco que nós nos enfiamos na civilização ocidental. A gente esquece muitas vezes que a universidade a própria universidade surgiu no século XIII, né? Então, daí a gente já derruba uma boa parte da argumentação, né? Enfim, vamos então ao nosso conteúdo, né? A gente se propôs então a falar um pouco sobre a vida interior de Santo Agostinho, e aí eu vou pedir que o senhor diga um pouco quem foi, né? Quem é Santo Agostinho, um pouco do seu contexto histórico, para a gente compreender um pouco a partir do autor, a sua visão de interioridade. Lógico que o que eu vou fazer aqui é um breve recorte, porque teria muita coisa, né, que enfim, poderia ser falado, ser feito, né, em relação a essa biografia, ou toda essa história de Santo Agostinho. Mas eu acho que tem 2, 3 coisas que são fundamentais aí lembrar, né? Primeira, se ele nasce em 354 e morre em 430, então quer dizer, na segunda metade do quarto século, início do século V, ele está justamente no contexto daquilo que se chama de antiguidade tardia. Quer dizer, Agostinho não é um medieval. Em primeiro lugar, tem que ficar bem claro isso. Geralmente se coloca o pensamento de Santo Agostinho, quando se estuda Santo Agostinho, geralmente se coloca dentro de filosofia medieval, né? Mas ele não é um medieval propriamente dito. Ele não viveu na Idade Média. A Idade Média é posterior, né? Tanto que seus costumes, hábitos, modo de pensar, é muito diferente do contexto medieval. Talvez se coloque ele no contexto medieval porque a influência dele sobre a Idade Média foi muito grande, né? Ou seja, a influência dele, de fato, sobre a cultura medieval, a cultura ocidental, sobre os pensadores, não só medievais, mas também posteriores, é muito grande. Então, talvez seja por isso. E porque também nos cursos não existe um curso específico de filosofia patrística, né? Não há uma... Tanto que até então sempre houve briga nesse sentido. Sempre se falou muito de teologia patrística. Mas a filosofia dos padres da igreja, ou filosofia patrística, praticamente é uma expressão que surgiu há poucos anos e que ainda muitos resistem, né, em usar, né, em analisar até que ponto isso existiu foi possível. Então, de fato, quer dizer, Agostinho, ele está nessa antiguidade tardia, então ele não é o antigo propriamente dito e nem o medieval, mas ele está nesse período justamente de transição de todo um período do período antigo, de fato, para esse período mais medieval. E está dentro do contexto ali, ou seja, no momento que já existe a igreja, o cristianismo já está se desenvolvendo, né? E num período onde a igreja já está estruturada, um período mais áureo, né, de relação com o próprio império, etc. Então, ele não está na igreja ali da perseguição das catacumbas, mas ele já está numa igreja, repito, que já cresceu, já se espalhou, está bem estruturada, e que já começa a ter muitos conflitos internos, né? Principalmente como expressar a própria fé e a própria doutrina, e repito, essa aproximação com o próprio império, etc. É nesse contexto que Agostinho nasce, que vai se converter e desenvolver a sua fé. Então, por isso que, por um lado, ele recebe influência até de autores cristãos que existiram antes dele, né? Da tradição latina. Autores que eram ali próximos dele no quarto século, mas outros também anteriores. Uma segunda coisa que a gente não pode esquecer é que Santo Agostinho, né, foi um romano. O Peter Brown, na sua biografia, A Questão de Santo Agostinho, ele lembra muito isso. Agostinho é um romano. O que significa isso? Que todo o seu processo formativo, educativo, ele, de fato, ele recebe uma formação dentro daquele contexto das artes liberais, né? Da retórica, da dialética, né? Da gramática, entendeu? Da mesma questão da aritmética, da geometria, da astronomia. Então, ele vê
ele tem toda essa oportunidade de estudar, de passar por essas artes liberais, junto com isso, tudo isso sendo feito, ensinado, preparando para a própria questão da filosofia, né? E de fato ele aproveita tudo isso. Então, o contato que ele tem com a cultura grega, por exemplo, é muito por intermédio de todos os manuais romanos, né? Então, muita coisa que ele fala dos pré-socráticos, muita coisa que a própria visão que ele tem do Sócrates e outros autores, passa, né, por essa questão da cultura romana. Por isso que nele também o elemento ético, político, prático, também é muito forte em Santo Agostinho, né? Devido a essa influência romana, e a própria questão da fé cristã, quando ele vai aderir a essa fé cristã, que não é apenas simplesmente uma sabedoria teórica, mas que tem um componente prático fortíssimo, enquanto doutrina de salvação, por exemplo. Então, eu finalizaria dizendo isso, quer dizer, Agostinho, ele é um romano, você entendeu que durante anos na sua vida não foi cristão, vem de uma família onde a mãe é cristã, mas o pai não era, o pai só se converte no final da vida, e a mãe tudo indica que realmente, e os elogios que ele faz à mãe nas suas confissões são muito grandes nesse sentido, né, das virtudes da mãe, da fé da mãe, e parece que a mãe realmente foi muito importante no seu processo formativo e na sua conversão. Então ele é um romano que se beneficia de ser formado nesse contexto ali, de uma concepção de educação clássica, das artes liberais, onde ele focou muito a questão da retórica, foi professor de retórica, depois de oratória. Ao se converter, evidentemente, ele vai entrar em contato com toda uma tradição cristã, mas há também toda uma tradição filosófica que ele teve oportunidade de conhecer por intermédio dessas formações que foi recebendo, né? Ou seja, ele de fato, com certeza, conheceu ali muitos manuais e que acabaram colaborando, né? Então, nesse processo todo, ou seja, quando falamos em Santo Agostinho, me parece que nós precisamos ter claro isso, é um romano, essa carga romana, que acaba trazendo um pouco de elemento grego, também está presente no seu pensamento, na sua vida, o que ele lia de literatura, por exemplo, né? Então, os grandes autores romanos ou historiadores, isso vai estar muito presente, né? Você pega Virgílio, por exemplo, é extremamente importante conhecer Virgílio para compreender até muita coisa que Santo Agostinho diz. Então, esse elemento escolar, literário, vai estar muito presente na vida dele. Exato. E foi um padre da igreja, né? Nós não podemos esquecer disso. Não é à toa que ele é chamado de mestre do Ocidente. Ele é considerado o maior padre da igreja no mundo latino, né? No mundo ocidental. Então, se ele é considerado mestre do Ocidente, é porque a influência do pensamento dele sobre a cultura ocidental foi e é extremamente intensa, né? Em vários aspectos. É só estudar a história da filosofia, a história da teologia, que você vai ver a influência do pensamento agostiniano, que foi sendo interpretado de diversas maneiras no decorrer da história. Então, finalizando, eu diria isso, ou seja, quando nós pensamos em Santo Agostinho, do lado realmente cristão, não tem como, né? Você tem ali um grande padre da igreja, um grande pai da igreja, ou seja, dentre os primeiros escritores cristãos, que foram grandes defensores da fé e que colaboraram no próprio desenvolvimento da doutrina e expressão dessa doutrina, na questão dos concílios, na defesa dos dogmas, na questão das heresias. Santo Agostinho é um grande nome no Ocidente, né? É só ver todo o trabalho dele, ou seja, a obra dele às vezes é até dividida, né? Em relação aos maniqueus, em relação aos arianos, em relação aos pelagianos, donatistas, e por aí vai. Grupos que, enfim, foram muitas vezes saindo, enfim, da igreja, porque não concordava com a doutrina oficial, etc. Então, Agostinho é esse grande padre que se coloca como defensor da fé, como guardião da fé, né? Depois, evidentemente, que ele se converte. Mas, ao mesmo tempo, ele não fica só nesse contexto católico cristão, né? Um grande pai da igreja, um grande doutor da igreja, um grande santo, né? Como se coloca na tradição católica. É evidente que ele tem tudo isso, mas é nítido também a dimensão intelectual, a capacidade intelectiva de Agostinho e a influência dele na história das ideias, principalmente da filosofia ocidental. Isso é nítido. O Christoph Dawson, ele até coloca que ele talvez tenha sido um dos primeiros a fazer filosofia da história, né? Porque é da questão da cidade de Deus, né? Aí fica toda aquela discussão
se na Cidade de Deus você encontra uma teologia da história ou uma filosofia da história. É aí que a gente tem que tomar cuidado. É muito difícil classificar Santo Agostinho. Muitas vezes, não só ele, né? Outros padres da igreja é a mesma coisa. Teve alguém até que colocou aqui, né? Professor, explica um pouco o que é filosofia patrística. A filosofia patrística é justamente a filosofia desenvolvida pelos padres da igreja. Ou seja, o que ocorre ali? Você vai ter o encontro não só do cristianismo ali com o judaísmo, né? Toda aquela relação com a tradição judaica, mas você vai ter toda essa relação do cristianismo com o helenismo, com a cultura grega, e, portanto, com a filosofia grega. Esse encontro, né, do cristianismo com a filosofia grega acabou gerando várias consequências, né? Ou seja, é evidente que toda essa mentalidade filosófica, esses aspectos, acabou influenciando o próprio cristianismo, a própria igreja, como também o cristianismo acabou influenciando as reflexões filosóficas, etc. Mas uma coisa é nítida, muitos cristãos, muitas pessoas que se converteram ao cristianismo e que tinham uma formação intelectual bem densa e eram provenientes dessa cultura, começaram com o tempo também a sentir necessidade de dar uma resposta filosófica a muitas críticas, né, que filósofos pagãos faziam à doutrina cristã. E nessa tentativa de fazer um tipo de apologética, de defesa do cristianismo, esses autores cristãos, né, muitos entendiam que seria importante saber usar as armas daqueles que não eram cristãos. E dentre essas armas tem ali toda a questão da filosofia. Essa coisa de saber usar a razão, a luz natural da razão, para argumentar, para justificar a fé cristã, né? A retórica é a oratória no bom sentido, né? Não no sentido da manipulação, da sofística, mas essa coisa de saber se comunicar, de saber expor, de saber demonstrar, justificar, isso tem toda a relação com a filosofia, com o pensamento filosófico. É nesse contexto que vai começar a surgir o que a gente chama propriamente de filosofia cristã, entendeu? Ou seja, o modo cristão de fazer filosofia, e também a filosofia patrística. A grande questão, e aí é lógico muita gente questiona, né? Da mesma forma que tinha aparecido uma pergunta aqui, não sei quem é que colocou, que tipo de ciência era feita na Idade Média, da mesma maneira muita gente vai dizer, mas peraí, mas será que esse modo de fazer filosofia dos padres da igreja realmente pode ser chamado de filosofia? É a controvérsia que tem até hoje, né? Ou seja, um monte de gente discute se existe ou não a filosofia cristã. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Tem pessoas que dizem que é impossível ter filosofia cristã, porque cristã pressupõe você acreditar em determinadas verdades que já foram reveladas por Deus, né? E que, portanto, já foram dadas. E filosofia significa essa busca constante da sabedoria e da verdade. Então, quer dizer, se a filosofia busca constante e o cristão já pressupõe que foi revelado, como é que você junta as duas coisas? Né? Então, muita gente questiona por aí, mas, enfim, evidente que outros vão contra-argumentar. Então, finalizando esse ponto, eu diria que a filosofia patrística é a filosofia defendida pelos padres da igreja. Qual é a característica dela? É a ideia, justamente, de que, primeiro, se a filosofia é um trabalho da razão, se a filosofia é um esforço da razão, se a filosofia está presente o exercício da razão e o trabalho da razão, tanto na busca de compreensão como de demonstração, a partir de todos os princípios lógicos e coerência de ideias, etc. Se a filosofia tem que ter isso. Mas aonde está a especificidade da filosofia patrística? É a ideia de que nessa filosofia patrística o trabalho é da razão, mas uma razão iluminada pela fé. Uma razão que se permite ser ajudada pela fé. A fé não substitui o trabalho da razão. Ela não substitui, mas ela auxilia, ela ilumina em vários aspectos. Eu diria que essa é a ideia central, que você vai encontrar em vários padres da igreja. E talvez o que mais tenha desenvolvido isso e articulado seja Santo Agostinho. Então, no fundo, ou seja, nesse contexto de encontro de cristianismo com filosofia grega e helenismo, brota ali uma grande questão. E qual é a grande questão? Qual é a relação entre fé e razão? Não que os cristãos tenham inventado isso, porque, de uma certa maneira, a tradição judaica também, quando entra em contato com a filosofia grega, também vai discutir isso. E no próprio mundo grego, também muitas vezes se discutia isso, ou seja, qual era a relação da religião com a filosofia, ou qual era a função da crença em relação à razão.
Então, de uma certa maneira, esse debate de discussão já existe um pouco. Porém, no contexto cristão, isso é extremamente aprofundado e ampliado. Principalmente porque era a ideia de que o cristianismo é uma religião do Logos. Se ele é uma religião do Logos, e é de fato uma religião da razão, então, né, por conseguinte, não poderia haver essa contradição entre fé e razão. Sendo que no primeiro momento, no ambiente cristão, na própria comunidade primitiva, isso não era um consenso. É só lembrar a postura de Tertuliano e outros autores. Ou seja, essa ideia de que fé e razão se complementam, de que filosofia e cristianismo se complementam e tem que caminhar juntos, essa foi a postura que a igreja escolheu e que a maioria dos padres da igreja pensava dessa forma. Mas alguns não concordavam com essa postura de conciliação. Muitos achavam que deveria haver uma ruptura, ou seja, filosofia é filosofia, fé é fé. Né? Mas o que prevaleceu não foi isso. Agora, por que eu estou colocando tudo isso? Porque muitas vezes uma outra pergunta que se faz é a seguinte: Santo Agostinho foi um filósofo ou um teólogo? Sim, né? É difícil isso, porque assim, tem textos, ou às vezes tem pessoas que me procuram muito na internet pedindo ajuda, e às vezes as pessoas falam: professor, qual texto de Santo Agostinho que o senhor me indica que seja puramente filosófico? Né? Ou senão textos que são mais teológicos, etc. Olha, eu até entendo o que a pessoa está buscando, o que ela está querendo dizer, mas no caso de Santo Agostinho, isso é muito difícil, porque para Santo Agostinho, o grande erro dos pagãos, segundo ele, foi justamente separar essas duas coisas. Ou seja, uma coisa é o culto a Deus, né? Ou seja, o prestar um culto a Deus, né? O chegar se aproximando de Deus e prestando todo um culto de adoração a Deus. Agora, se eu faço aí toda uma prestação de culto a Deus, tá bom, isso é uma coisa. Mas eu também tenho que buscar um certo conhecimento sobre Deus. Né? Eu também tenho que buscar um certo conhecimento. E segundo Santo Agostinho, essa separação entre culto e conhecimento foi o grande erro. Porque no entendimento dele, a verdadeira religião, ela é filosófica, e a verdadeira filosofia, ela é religiosa. Né? Se a verdadeira religião era filosófica e a verdadeira filosofia é religiosa, ora, não dá para separar. Então, no fundo, eu não posso dizer que Santo Agostinho foi simplesmente um filósofo, como essa palavra filósofo era entendida no sentido pagão no mundo antigo. Não era. Chamá-lo simplesmente de filósofo, acho complicado. Dizer que ele também foi um mero teólogo, isso também era complicado, porque na época dele, a própria palavra teologia era uma palavra que muitas vezes os cristãos desconfiavam também. Ou seja, um termo que era muito usado era doutrina cristã, sagrada doutrina. Porque o termo teologia, muitas vezes ainda tinha uma certa ideia de resquício pagão, de mitologia, e por aí vai. Conforme o tempo foi passando, evidentemente, a palavra teologia, ela foi sendo cristianizada, né, e foi sendo incorporada no vocabulário cristão. Até chegar um ponto, quando se fala em teologia, todo mundo hoje só pensa que existe teologia cristã. E esquece que existem outras teologias, judaica, né, muçulmana, sei lá o quê. Então, no fundo, quer dizer, o Padre Vaz, por exemplo, nos livros dele, ele diz que Santo Agostinho e tantos outros, como no período medieval vai ter o mesmo problema, né, como classificar esses autores, ele diz, muitas vezes eram teólogos filosofantes. Né? No fundo eram pessoas que tinham toda uma vida de fé, mas que às vezes também buscavam compreender aquilo que eles acreditavam, na medida do possível. Então, seja do contexto ali da Antiguidade Tardia, da patrística, ou próprio depois, no contexto mais medieval mesmo, é muito difícil fazer essa distinção. É filósofo ou é teólogo? Por isso que, na maioria das vezes, muitos vão dizer, eram teólogos, eram pessoas simplesmente religiosas, que ficavam lá desenvolvendo o seu pensamento, tentando justificar a sua fé. Olha, eu entendo que, de fato, eles, de uma certa maneira, eram teólogos, sim, porque buscavam compreender a própria fé. Mas é inegável a presença, né,
dos elementos filosóficos, do pensamento filosófico, em muitos textos e na estrutura de pensamento desses autores. E principalmente no caso de Santo Agostinho, ele deixa bem claro, né? Foi o que eu falei, primeiro que a noção de filosofia e teologia, na época dele, não está ainda tão bem definida, mas se eu entendo por filosofia todo um trabalho da razão e da busca de conhecimento, e teologia, no sentido da presença da fé, de prestar um culto a Deus, para ele, essas coisas precisam caminhar juntas. Elas se complementam, né? E portanto, uma filosofia para ele que não seja iluminada pela fé não tem sentido. Para ele não tem valor. É uma filosofia que vai entrar em crise. E da mesma forma, uma fé, né? Uma fé que não busca se entender, se aprofundar, uma religião, né? Uma pessoa que tem fé e não busca se aprofundar e compreender na medida do possível aquilo que crê, para Agostinho também não tem sentido. Sim. Bom, professor, interessante é que para entrar aqui no segundo ponto, para a gente caminhar para o tema, ele foi um professor de retórica por muitos anos, né? Influenciado pelo Hortêncio de Cícero, não é isso? E, sobretudo, também Cícero o incitou à verdade, né? A busca pela verdade, eu diria, e aí eu gostaria que o senhor comentasse isso, a busca pela verdade foi o ponto-chave para a sua conversão, além da insistência da mãe, né, de Santa Mônica. E eu penso que o ápice, né, o grande momento é quando ele vai para Milão, à espera de um reconhecimento e de até um ganho, né, um retorno financeiro como professor de retórica, porque lá era o centro de tudo, Roma era o centro de tudo, né? A Itália era o centro de tudo. Só que ele se depara com Ambrósio mais uma vez, que lá no passado ele havia se encontrado, mas que não tinha dado tanta importância, né, à sabedoria, ou talvez não tivesse tido acesso à sabedoria de Ambrósio, e depois, então, ele começa a, sim, questionar o encontro com a decepção do encontro com Fausto, que era a sua, vamos dizer assim, a sua esperança para que ele se mantivesse no maniqueísmo, foi frustrante, né? E aí eu vejo assim, né? Esses momentos eu gostaria que o senhor comentasse para falar um pouco do processo de conversão dele, para a gente chegar, né, a falar de como ele saiu da completa exterioridade para a interioridade, né, e como ele viu, então, a vida interior e uma das grandes questões dele, que é a metafísica da interioridade, né? Então, eu queria que o senhor comentasse essa passagem da conversão dele. Essa questão da conversão é natural, né? Quando nós falamos de conversão, geralmente a gente entende apenas no sentido religioso, no sentido que a pessoa não ia na igreja, passa na igreja, não acreditava que Deus existia, passou a acreditar, mudou um pouco o seu comportamento. Então, às vezes, a gente reduz muito a questão da conversão nesse aspecto. No mundo antigo, evidentemente, o próprio Santo Agostinho, ele mostra, né, a amplitude e a profundidade da noção de conversão. E a gente vê isso, principalmente na sua obra As Confissões, onde nós temos que ter claro que as confissões ali, o que Santo Agostinho está fazendo? É um diálogo com Deus. Ele está dialogando com Deus, confessando, ele confessa ao mesmo tempo a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a miséria do ser humano. E usa a sua história, toda a sua relação com Deus, como pretexto para falar não de si, mas no fundo da realidade humana e da relação dessa realidade humana com o seu princípio originário, que é Deus, né? Então, a grande questão aqui, ou seja, ele escreve as confissões, evidentemente, depois que ele já tinha se convertido, depois que já tinha se batizado, depois que já era padre, já era bispo. Então, no fundo, o que o Agostinho está fazendo também é uma releitura da própria história. Uma releitura da própria história a partir de todo um gênero literário, que muitos colocam as confissões de uma autobiografia. Eu acho que, sim, pode-se dizer que é uma autobiografia, mas não só isso. Ou seja, o elemento autobiográfico está presente ali, do livro 1 até o livro 9, o livro 10º, é nítido que ele está falando dele, do seu passado, do seu presente, né, contando ali a sua
sua narrativa, sua trajetória, né? No 10, todas as etapas, tudo que ele passou. No 10, inclusive, um ponto que eu penso ser crucial, que eu acho muito interessante, é quando ele narra exatamente esse abandono completo das paixões carnais, do âmbito emocional, sentimental, sexual. Né? No livro, né? No final do livro 10. Mas eu acho muito interessante quando ele ainda confessa a sua dificuldade com a comida, né? Com a gula. Então, mas justamente para mostrar o quê? É interessante isso, porque veja bem, se você pegar a estrutura das confissões, foi o que eu disse, até o livro 10, o elemento autobiográfico está ali. Do 11 ao 13 já é um desafio, que aí já é o elemento exegético das confissões. Ele prega o primeiro versículo da Bíblia, e um versículo, né? E escreve 3 livros para explicar um versículo. É uma coisa assim, fabulosa, né? Agora, é um desafio. Quando a gente pensa na unidade filosófica e literária das confissões, isso é um verdadeiro desafio. Quer dizer, o que a primeira parte tem a ver com a segunda parte? Né? Tanto que durante muito tempo, se achou que o livro 10 das confissões nem teria sido escrito por ele, teria sido enxertado por alguém lá depois. Hoje, praticamente, não se tem mais essa dúvida. Se entende que as confissões realmente é uma obra inteiriça feita por Agostinho, né? Mesmo que ele escreveu algumas partes em momentos diferentes. Mas foi ele que fez. Mas, enfim, você encontra ali nas confissões. Então, quando ele leu o Hortêncio de Cícero, como você disse, ele começa a mostrar ali como a sua vida começou a mudar com 18, 19 anos. Ele leu Hortêncios, que no fundo era uma exortação à filosofia, era parecido ao protréptico de Aristóteles, por exemplo, né, que exortava, exaltava a filosofia e exortava a necessidade de se buscar o conhecimento filosófico. Então, a pessoa que vivia só através de prazeres, escrava das paixões, era uma pessoa miserável, digna de dó. Então, Agostinho, quando lê tudo isso, evidentemente que ele se identifica, aquilo mexe com ele e desperta nele esse amor filosófico, ou seja, ele quer encontrar essa verdade, essa sabedoria. E no primeiro momento que ele busca isso, é essa sabedoria, essa verdade. Então ali foi a guinada, foi a virada, né? Ele desperta ali para o sentido de que a vida, talvez ela não se reduza apenas em ficar comendo, bebendo e buscando os prazeres mais rápidos e constantes, mas que são todos efêmeros. Então desperta na consciência dele de que existe algo mais profundo e que deve se buscar numa coisa que é mais permanente, mais sólida. Então toda essa relação, repito, com a sabedoria, com a verdade. Conforme ele vai caminhando, é nítido que ele vai tomando consciência e vai vendo, com tudo que ele viveu, e vai aprendendo, que essa sabedoria e verdade é Deus, né? E ele começa a ver que essa sabedoria só está em Deus. E aos poucos, é lógico que ele vai aprofundando também a sua noção de Deus, né? É interessante, ele nunca colocou em dúvida a existência de Deus. Ele nunca teve dúvida se Deus existia. Mas ele tinha muita dúvida e confusão sobre a natureza de Deus. Tá bom, Deus existe, mas o que Deus é, como ele é, né? É uma coisa corpórea, não é uma coisa corpórea, por aí vai. Então ele sempre teve muita confusão e dúvida, como conciliar a questão de Deus com a existência do mal no mundo, por exemplo. Enfim, então nessa trajetória toda, ele nas confissões, ao ler o Hortêncios, aí a gente vê qual é a primeira coisa que ele fez. Onde ele foi buscar essa sabedoria, essa verdade? Na Bíblia. Só que ele lê a Bíblia e não entende nada, ele acha uma coisa ridícula, muito infantil, né? E deixa a Bíblia para lá. Onde ele se aproxima? Dos maniqueus, que nada mais é do que uma corrente filosófico-religiosa gnóstica. Era um tipo de gnose, o maniqueísmo, né? E ele ali se aproxima do maniqueísmo, talvez porque os maniqueus prometessem que iriam ajudá-lo a compreender, a entender muitas coisas, e Agostinho queria justamente isso, né? Ele queria, primeiramente, compreender para depois acreditar em alguma coisa, né? E também a promessa que, querendo ou não, os maniqueus eles davam uma certa resposta para a questão do mal. Então, nesse sentido, eles ajudam ali Agostinho de uma certa maneira, mas por outro lado ele tinha ainda um monte de outras inquietudes e dúvidas, e que conforme o tempo foi passando, ninguém respondia nada, ficou ali 8, 9 anos, né? Até que diziam sempre para ele que quando ele encontrasse o grande bispo Fausto, o Fausto explicaria, resolveria. Ele tem esse encontro com esse bispo, é a grande decepção, porque as perguntas continuavam, né? Agora, a grande questão, teve até alguém aí que perguntou, não sei quem é sobre se houve alguma utilidade o ceticismo grego para o pensamento de Santo Agostinho. Ele teve também a sua fase cética, então quer dizer,
conforme ele foi se decepcionando com o maniqueísmo, e segundo ele, vendo as insuficiências do maniqueísmo, ele de fato teve ali um momento cético. Ele começou a colocar em dúvida muitas coisas. Agora, o ceticismo que Agostinho experimentou não foi um ceticismo radical e total. Ele não colocou tudo em dúvida, né? Ele não colocou em dúvida as verdades matemáticas, por exemplo. Ele não colocou em dúvida a existência de Deus e por aí vai. Para ele, o que pegava, pelo menos dá a entender nos textos, que ele ficava realmente com dúvida, eram muitas verdades metafísicas, né? Qual era a natureza de Deus, o que era a liberdade, se éramos livres ou não, o que era o mal, se Deus criou o mundo, é o sumo bem, como conciliar a existência do mal dentro de um mundo que tem por origem o sumo bem. Então essas perguntas e outras é que atormentava Agostinho, né? E que ele não via resposta, né, nesse sentido, sobre isso. Então é aí que ele tem essa fase cética, e principalmente porque ele conheceu os acadêmicos. E quem eram os acadêmicos? Os acadêmicos eram justamente a vertente cética da Academia de Platão, né? Então o ceticismo que o Agostinho conheceu foi o ceticismo dos acadêmicos, que era um ceticismo probabilístico. Era a ideia de que nós não podemos atingir certezas absolutas e, portanto, nós temos que seguir o que? A verossemelhança, aquilo que é provável. Então, o ceticismo que ele mais conheceu foi esse. Ele não conheceu, por exemplo, o ceticismo pirrônico, né? O ceticismo suspensivo de sexto empírico, né? Mas ele conheceu essa questão dos acadêmicos. E de fato, nessa fase da sua vida, ele começa a flertar com a questão dos céticos, dos acadêmicos, com esse ceticismo probabilístico, né? Mas depois ele se afasta, né? Depois ele se afasta do maniqueísmo, ele também não fica muito tempo nesse espírito cético, né? Por um lado, ele começa a se aproximar da igreja, do catolicismo, mas por outro lado ele não consegue aderir totalmente à fé católica e cristã, porque tem coisas que ele não entende, ele acha algumas coisas muito confusas, então ele fica meio no meio do caminho, quer dizer, não é maniqueu, mas também não é católico, e algumas coisas é cético, mas em outras não, ou seja, uma fase de muita angústia e confusão, como ele narra nas Confissões. E de fato, o que vai ajudar Agostinho, e esse é um ponto importante, como você colocou aí, e aí já tem a ver com terceiro ponto que você estava elencando, que é a metafísica da interioridade, né? Porque, no fundo, é lógico, alguém poderia perguntar, mas professor, por que toda essa trajetória, né, em busca da verdade, em busca da sabedoria, procurando na Bíblia, nos maniqueus, né, nos céticos, não sei o quê, por que ele não encontra essa sabedoria e verdade? Segundo ele mesmo, porque ele estava buscando errado. E no entendimento dele, o que significa dizer que ele estava buscando errado? Significa dizer que ele buscava essa verdade e essa sabedoria a partir de um certo referencial epistemológico. Ou seja, ele buscava o conhecimento dessa verdade, dessa sabedoria, a partir da questão da exterioridade. Que é o que ele tinha, o que ele compreendia na época. O que significa buscar a verdade ou a sabedoria a partir da exterioridade? Significa buscar a partir dos nossos sentidos corpóreos. É você estabelecer o primado dos sentidos corpóreos. Ou seja, se eu for encontrar essa sabedoria, essa verdade, vai ser por intermédio dos meus sentidos. Então deve ser algum tipo de coisa, de substância, né, que eu tenho uma percepção sensível dela. Então veja que é um sensismo muito duro, né? Alguns vão chamar isso de fase materialista do pensamento de Santo Agostinho. Outros vão chamar de fase corporalista, né? Então, para ele chega, devido a essa coisa de buscar a verdade, o conhecimento, a sabedoria, apenas pela exterioridade e, portanto, apenas pelos sentidos, esse primado dos sentidos, ou esse primado da exterioridade, leva Agostinho a achar que tudo que existe necessariamente é uma substância sensível, é uma substância corpórea. Ou seja, ele não tem a mínima noção, por exemplo, o que significa a palavra espiritual, uma coisa puramente espiritual, incorpórea. Ele não entende isso, para ele isso não tem significação nenhuma, né? A noção de espírito ou de incorpóreo, no sentido puro, com nenhuma relação com a corporeidade, para ele não tem sentido.
portanto, isso tem consequências. Quer dizer, porque se essa via do conhecimento é totalmente pautada na exterioridade e nos sentidos, ele chega à conclusão de que só existem substâncias corpóreas, inclusive Deus. Se Deus existir, também terá que ser algum tipo de substância corpórea. Tá? E por que isso? Porque no entendimento dele, aquilo que não pode ser captado pelos nossos sentidos é porque, no fundo, não ocupa nenhum lugar no espaço. Logo, ele coloca o espaço como critério ontológico de existência. Né? Ou seja, uma coisa só é na medida em que ela ocupa um lugar no espaço. Porque se a coisa não ocupa um lugar no espaço, é como se fosse um puro nada, ela não existe. Então, o critério, a espacialização aí, seja no sentido bem externo mesmo, né? Lógico que pode falar também do espaço interior, mas aí é uma outra discussão. E aí, como ele narra ali nas Confissões, ele fala muito sobre isso, né? No final do livro 6º, e principalmente no livro 7º, ele vai mostrando ali as suas angústias, suas dúvidas. Sim. Já faziam vários anos para superar tudo isso e não conseguia, né? Aí você vai perguntar, mas então o que aconteceu? Né? Ele teve alguma revelação, alguma iluminação? Olha, segundo ele teve a oportunidade, né, de ir para a cidade de Milão, de Roma para Milão. Né? Teve a questão do emprego, etc. e tal, mas chegando lá, então, ele já tinha ouvido falar de Ambrósio, etc. E, por causa da mãe e outros, e também foi lá até, talvez, para ajudar o imperador, enfim, combater o próprio Ambrósio. Mas ele começou a frequentar a igreja e ouvir os sermões de Ambrósio. Ele, nas Confissões, narra que ele até gostaria de ter conversado mais com Ambrósio, mas o tipo de vida que o Ambrósio tinha não tinha como. Permitia. Mas, enfim, indo para Milão, ele, através dos sermões de Ambrósio, e também por intermédio de outras pessoas da igreja de Milão, Agostinho entrou em contato com a tradição platônica, né, os famosos Liber Platonicorum, como ele disse. Né? E aí, esse contato com a tradição platônica foi fundamental para que ele superasse essa coisa do materialismo e do corporalismo. Né? Ou seja, a tradição platônica ela deu a Agostinho o que para que ele superasse isso? Para que ele mudasse de fato o seu modo de buscar a verdade. O que deu foi, em primeiro lugar, a tradição socrática, ou seja, por intermédio dos platônicos, Agostinho então ouve falar da tradição socrática do conhece-te a ti mesmo, da questão do autoconhecimento. Ou seja, não basta eu apenas buscar conhecer a montanha, a árvore, o cachorro, né, ou aquilo que está fora do meu ser, mas eu também tenho que buscar conhecer o meu próprio ser. Então, quer dizer, essa coisa de refletir não só sobre as coisas, mas essa coisa da autorreflexão. Então, essa postura de reflexividade, né, essa busca do autoconhecimento, conhecimento de si, ou do cuidado de si, ele descobre a partir dos platônicos. E, evidentemente, junto com isso, Agostinho, então, vai descobrindo, junto com os platônicos e a partir dessa questão do autoconhecimento, uma outra via epistemológica, uma outra via gnoseológica, aonde eu não busco as coisas, o conhecimento das coisas, ou a sabedoria, a verdade, a partir da exterioridade, a partir dos sentidos corpóreos, mas eu também devo buscar essa verdade e sabedoria por uma outra via, né, que seria a via da minha mente, né, a partir daquilo que tem de mais elevado na minha alma. Né? Então, se por um lado existem os sentidos corpóreos, por outro lado também o ser humano tem toda uma capacidade mental, intelectiva, toda uma capacidade de pensar, de refletir. E aí que ele vai entendendo que na sua alma, existe ali esse grande olhar da alma de mais elevado que é a mens, e na mens eu tenho a razão, eu tenho o intelecto, né? E portanto, eu consigo vislumbrar uma dimensão da realidade que não é sensível, que não é corpórea, mas que é inteligível e que é incorpórea. Mas essa realidade inteligível e incorpórea, ela é real, mas não é apreensível pelos sentidos.
né? Pelos sentidos eu capto aquilo que é corpóreo, substâncias corpóreas. Pelo pensamento, pela razão, pelo intelecto, é que de fato eu vou apreendendo essa realidade inteligível, incorpórea, etc. Agora, evidente que aqui há uma presença muito forte da dialética platônica, dessa coisa do sensível e do inteligível, de como fazer a passagem do sensível para o inteligível. Então, no primeiro momento que você tem isso, é de fato uma influência muito forte sobre o Agostinho nessa questão da tradição platônica, né? E quando eu falo tradição platônica aqui, até hoje tem muita discussão nesse sentido. Agostinho leu Platão? Provavelmente não. Talvez alguns entendam que se ele leu 1 ou 2 diálogos do Platão foi muito. O que ele leu mesmo, o que se configurou chamar depois, foi o neoplatonismo, né? E dentro dessa coisa do neoplatonismo, o pensamento de Plotino, né? De Porfírio, enfim, e o próprio Porfírio. Então, ele leu autores neoplatônicos, dentre eles Plotino. Por quê? Ambrósio, nos sermões, muitas vezes citava trechos das Enéidas de Plotino. Então, o que chama a atenção nos sermões de Ambrósio para Agostinho são várias coisas. Por exemplo, o jeito de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia, o método alegórico usado por Ambrósio, que Agostinho não conhecia. Ele só achava que havia o sentido literal. Quando ele ouviu falar do sentido espiritual, aquilo muda a vida dele, né? A questão do mal, quando Ambrósio vai se apresentando o mal como privação, como corrupção, como ausência do bem, né? E na sua origem, o livre-arbítrio da vontade, a corrupção desse livre-arbítrio. No primeiro momento, é lógico, ele mesmo reconhece que não entendeu nada. Ele ouviu, não entendeu, mas chamou a atenção, porque era uma outra proposta. Então, tudo indica aqui que esses livros platônicos que ele está fazendo referência, na maioria das vezes são textos ali das Enéidas de Plotino, sobre o bem, sobre o uno, sobre o belo, né, sobre o mal e por aí vai. Então, assim, finalizando esse ponto, só para... E aí a gente pode continuar, mas eu diria isso, ou seja, os platônicos colaboraram profundamente, ajudaram profundamente para Agostinho se libertasse desse materialismo, desse corporalismo. De que maneira? Oferecendo uma nova via do conhecimento. E ao oferecer uma nova via do conhecimento, que não é a mera exterioridade ou os sentidos, mas sim a capacidade reflexiva, a capacidade de pensamento, e mostrando que o ato de pensar, de refletir, a própria intelecção, ela não é simplesmente um fenômeno do cérebro, mas ela se distingue do próprio cérebro. Então você tem argumentos muito claros que ele vai usar no De Trinitate, por exemplo, procurando mostrar que eu não posso reduzir o pensamento ao cérebro, né? E tantos argumentos que ele vai usar. Mas, enfim, a tradição platônica o ajudou profundamente, pelo menos no primeiro momento, a superar tudo isso, porque indicou uma nova via do conhecimento. E na medida em que ele descobre essa nova via do conhecimento, ele vai vendo que a realidade não se reduz à sensibilidade, mas que existe uma dimensão inteligível, espiritual e incorpórea que eu adentro pela minha razão, pelo meu pensamento. E a grande consequência disso é lógico, é uma nova ontologia, ou seja, ele muda a sua concepção de ser. A maneira como ele compreende a realidade, a maneira como ele compreende a questão do ser é totalmente modificada. É totalmente modificada. Então, os platônicos tiveram aí um papel muito importante. Lógico que até hoje tem briga e discussão se toda essa mudança foi só por causa dos neoplatônicos ou da tradição platônica, ou se de repente aí já não tem também um pouquinho do dedo da doutrina cristã, enfim. Aí é aquela eterna discussão, né, que se fez muito no início do século XX na França, e hoje em dia praticamente ninguém discute mais isso, mas é aquela ideia de discussão se Santo Agostinho I, ele foi um cristão e depois foi de fato um filósofo platônico, ou se na realidade primeiro ele foi um filósofo platônico e depois se tornou um cristão. No meu entendimento, né, eu acho que quando ele começa toda a sua produtividade intelectual lá contra acadêmicos, por exemplo, mesmo nas primeiras obras que ele não é batizado, então ele não é um católico oficial, digamos assim, ele é um neocatecúmeno, ele está sendo preparado para ser batizado, para mim, ali Agostinho já é um cristão. Ele é um cristão de coração, mas mais do que isso, alguém que já aderiu, né? Mas é óbvio que é alguém ainda que não tinha compreensão de muitos pontos da fé cristã, que ele só vai entender depois. E que além de entender depois, vai ser um dos padres da igreja que não só vai entender, mas vai colaborar para o aprofundamento
dessa própria fé. Então, eu faria essas considerações. Então, é nítido ali a importância dessa relação com a tradição platônica na descoberta do autoconhecimento, né? E ao descobrir essa questão do autoconhecimento, descobrir uma nova via epistemológica, e mudando a via epistemológica, ele muda a sua ontologia, ele muda a sua concepção de realidade. E é aí, então, que vai brotar, que Agostinho me parece que vai realmente estabelecer, a partir disso, uma reflexão muito profunda, que por alguns recebeu o nome de metafísica da interioridade, ou a questão da via da interioridade. Perfeito. E o senhor falando, né, me ocorreu aqui uma pergunta inevitável, né? Então, eu poderia dizer que com o platonismo, Agostinho descobriu, então, as faculdades da alma, poderia dizer isso, poderia afirmar isso, porque me parece que um ponto crucial também nas confissões é quando ele escreve sobre a memória, né? E aí ele fala do não lugar de Deus ou do lugar de Deus na memória, na inteligência, né? Aí, ali, nitidamente, a gente percebe que não é a razão não é puramente só a inteligência, mas tem mais, né? E aí ele coloca que se Deus não ocupasse um lugar na memória, ele o teria esquecido. Mas a sensação que eu tenho é que ele não consegue dizer onde Deus está. Eu acredito que aí... Não é sensação, não. É paradoxo mesmo, Felipe. Hã? Não é sensação que você tem, não. No texto é cruel mesmo. Porque, no fundo, assim, simplificando, é lógico, o que eu vou fazer aqui agora é uma simplificação horrorosa. Né? Deus é inefável. Mas com todo respeito. Mas o que acontece? Se você pegar o livro 10 das Confissões, ele vai construindo lá toda a estrutura argumentativa, né? Deus não está isso, Deus não está lá. Aí ele fala, o que sobra? Bom, só sobra buscar Deus na memória. Então, tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou continuar o itinerário, eu vou continuar buscando, né? E agora eu vou investigar os palácios da memória. Então, se eu já procurei Deus em tudo e não achei, e se a única coisa que falta é a memória, então eu vou buscar Deus na memória. Eu tenho que achar Deus na memória. Então, toda a investigação e análise minuciosa que ele faz na memória no livro 10º é por causa disso. Porque só restou a memória. O problema qual é? É que ele faz toda aquela análise, todos aqueles aspectos, vai para cá, vai para lá, analisa os vários tipos de objetos presentes na memória, não sei mais o quê, e qual é a conclusão que ele chega? Deus não está na memória. Eu não achei Deus na memória. E aí é paradoxal, quer dizer, a coisa fica paradoxal. Porque se no fundo, eu já procurei Deus em tudo e não achei, só faltou na memória, então eu preciso achar na memória. Aí eu investigo a memória, analiso. Mas aí eu não encontro Deus na memória. Bom, se eu não encontrei Deus na memória, o que sobra? O que sobra, então, é que eu tenho que sair da memória e continuar buscando Deus numa outra instância. Ora, mas buscar Deus numa outra instância, fora da memória, não significa estar fadado ao esquecimento? Ou seja, como é que eu vou superar o esquecimento de Deus se a memória é justamente aquilo que me possibilita lembrar? Então, se eu entendo memória como faculdade de lembrança, né? Se a memória é a faculdade de lembrança, se a memória é aquilo que me possibilita, de alguma maneira, lembrar algo, e se eu me esqueci de Deus, então eu tenho que encontrar Deus na memória, porque ao encontrar Deus na memória, eu me lembro de Deus. Então, vamos investigar a memória. O problema é que eu investigo Deus na memória e não encontro Deus na memória. Então, eu tenho duas opções. Ou eu paro a busca, eu não busco mais a Deus, eu não busco superar esse esquecimento, eu não busco adquirir esse conhecimento, eu não busco superar esse esquecimento. Então, ou eu paro de buscar, ou eu continuo buscando. Mas para continuar a buscar, eu tenho que sair da memória e ir para além da memória. Ué, mas ir para além da memória é para onde? Entendeu? É uma encrenca, então é paradoxal. Por isso que aí vem a tirada dele, que para mim é mestre. Para mim é a grande tirada do Agostinho. Só um instante. O que ele faz? Só para você... Faltam 20 segundos. O que ele faz? Faltam 20 Nossa Senhora! Para acabar. Mas aí eu volto, e aí o senhor entra e a gente continua. Para a gente encerrar. Tá bom, avisa o povo aí. Tá. O pessoal tá avisado aí, então. Vai travar aqui, mas a gente volta pelo menos para terminar o conteúdo. Certo.
Vamos lá, pessoal. Como eu já esperava, a live vai, né, se estender um pouco mais. Aguardando o professor Joel entrar. Perfeito. Perfeito. Vamos só esperar o professor Joel. Já solicitei aqui. Conectando. Opa, pronto. Porque o assunto está muito bom. Produtivo. Vamos só finalizar aí duas coisas. Então, a questão da memória, como eu estava dizendo, é ali que eu vejo um dos pontos que mostram a genialidade do Agostinho. Porque é aí que a gente tem que ver que, na realidade, quando ele faz toda essa análise da memória num primeiro momento, é como se ele está analisando a memória sob um certo aspecto. É o que alguns autores vão chamar de memória psicológica. Sim. E a gente tem que tomar cuidado porque essa expressão não aparece no texto. Muitos falam, professor, onde está essa expressão memória psicológica? Agostinho não usa. Ele não usa isso daí. Isso daí é interpretação e uma terminologia inventada por comentadores. Não estou dizendo que está errado, o que eu estou dizendo é que no texto não aparece. Sim. Mas o que a gente tem que estar atento é que existem dois momentos ou dois modos dele analisar a memória. No primeiro momento, de fato, a impressão que dá é que ele faz toda essa análise da memória no sentido psicológico. Onde a memória está na alma e às vezes a memória é a própria alma, é o próprio espírito. Sim. Isso no primeiro momento. Num segundo momento, quando vem o paradoxo, eu não encontrei Deus. E o que é pior, eu não só não encontrei Deus, como eu encontrei uma outra coisa que eu não queria encontrar. O que eu encontrei na memória? O esquecimento. Mas como é que eu posso encontrar o esquecimento na memória se o esquecimento é justamente a ausência de memória? Então, quer dizer, eu só tenho memória quando eu não tenho esquecimento. Se eu tenho esquecimento na memória, então eu não tenho memória. Mas como é que eu posso ter a memória do esquecimento? Enfim, quando a coisa enrosca aí, me parece que aí vem a grandeza dele, a estratégia dele, que é o quê? Ele amplia a noção de memória. Ele reformula a questão de memória. Ou seja, ele de fato procura mostrar o que alguns comentadores chamam de memória ontológica ou memória de Deus que o ser humano traz em si. E como que ele faz isso? Quando aquela parte do livro 10º, onde ele analisa aquela coisa da noção de felicidade, onde todo mundo deseja ser feliz e todo mundo deseja a verdade. E que por intermédio dessa análise da questão da felicidade, mas o ser humano não quer só ser feliz, ele quer ser feliz também na verdade. Então há um desejo de verdade. Nessa análise da felicidade e da verdade, me parece que é aí que Agostinho realmente amplia a noção de memória, dizendo, aquilo tudo que eu disse é memória, mas memória não é só aquilo. Isso aqui também é memória. É aí onde ele encontra Deus na memória. Aí ele encontra. Só que é uma memória no âmbito muito mais ontológico do que lógico. Sim. E ali tem detalhes assim maravilhosos. Agora, voltando à pergunta que você fez, sim, só para eu não esquecer, você diz o seguinte, se na tradição platônica, Agostinho teria tido a oportunidade de ter uma compreensão um pouco mais clara da questão das faculdades da alma, né? Eu diria o seguinte, eu diria que com certeza, antes dele ter contato com a tradição platônica, é aquilo, né? Falava de corpo, falava de alma, falava de razão, de pensamento. O grande problema era a compreensão que ele tinha de tudo isso, né? Então, a tensão do espírito, quando se falava dessa tensão da alma, ou da própria questão da razão, ele tinha uma visão materialista, corporalista de tudo isso, né? Era aquela coisa, vamos só fazer uma comparação para a gente entender, por exemplo. Pega os epicuristas e os estoicos, que são anteriores, né? Tanto o epicurista quanto o estoico, eles falavam de psique, eles falavam de alma, né? E eles também falavam de pneuma, de espírito. Só que se você perguntasse para o epicurista ou para o estoico o que era a alma, o que era o espírito, eles diriam, é uma realidade corpórea e material. Tudo bem que é uma matéria sutil, é uma coisa leve, mas é matéria. Né? Então é interessante isso. Então, quer dizer, Agostinho, em alguns momentos das confissões, as referências a Virgílio, ao epicurismo, mesmo em cartas, é muito clara nesse sentido.
Então ele, de fato, eu diria que com a tradição platônica, ele começa a compreender de que a alma humana, ou a própria mente, a razão, o espírito, tudo isso existe, mas a natureza de tudo isso é de uma outra ordem. Ou seja, a natureza dessas realidades é uma natureza incorpórea espiritual, e não uma natureza corpórea. Portanto, eu não posso querer compreendê-las a partir do modo como eu compreendo as realidades corpóreas sensíveis. Então, se eu falo dessas realidades como se eu estivesse falando de realidades sensíveis e corpóreas, dá problema. Se eu tento compreender essas realidades que são espirituais como se fossem sensíveis, né? E Agostinho diz, esse é o grande erro que ele cometia e que, segundo ele, é um erro que muita gente comete. Fala-se das realidades inteligíveis e espirituais como se elas fossem sensíveis e corpóreas. E, portanto, acaba julgando essas realidades a partir de critérios que são válidos apenas para a sensibilidade e para a corporeidade. Então, eu te diria que o platonismo ajudou, sim. Porém, isso não quer dizer que resolveu tudo, né? Tanto que mesmo depois você pega todo o pensamento dele, por exemplo, flutua um pouco as terminologias, né? Tem que tomar muito cuidado, por exemplo. Se a gente fosse fazer um pente fino na obra de Santo Agostinho, às vezes é muito difícil, por exemplo. Mas o que é mens? Então tem um monte nas primeiras obras ali, o termo flutua. Aí lá no De Trinitate, no final, ele vem dar lá uma definição de mens mais pontuada, né? Da mesma forma, na maioria das vezes ele usa ânima para a alma, no sentido geral, tudo que tem vida tem ânima. Quando ele fala da alma humana, ele fala de ânimos, né? Mas é sempre isso? Não. Essa que é a encrenca. Então essa flutuação, ela acaba dificultando um pouco, essa coisa da terminologia. O próprio termo espírito, por exemplo. Então eu te diria, o termo espírito, o termo mente, razão, intelecto, logos, eu diria, tome cuidado, né? Por exemplo, a vontade. Ela é uma faculdade da alma. Agostinho não usa o termo faculdade, por exemplo, né? E o que a gente vê ali, ele diz que a vontade, ou seja, é a alma em movimento. Quer dizer, se a vontade é a alma em movimento, tá bom, mas ele não chega ao ponto de dizer como se a vontade fosse uma faculdade de fato que move a alma. Às vezes dá até entender, mas não afirma claramente isso. Por isso que no período medieval, São Tomás e outros, se você for ver, dão continuidade a toda essa discussão, e o próprio Tomás vai tentar redefinir melhor aí toda uma terminologia, né? Mas enfim, de fato, eu diria que o platonismo colaborou um pouco. Colaborou, mas não resolveu tudo, né? Agora, esse segundo momento que o senhor se referia, da memória, eu tenho a impressão que ele aprofunda no De Trinitate, né? Que ele dá uma atenção particular a isso, sobretudo, se eu não estou enganado, no livro 7, 8, quando ele vai também tratar da imagem e semelhança de Deus no homem, né? Depois, né? É um pouco depois. Porque é mais ou menos, é no 8, no 9, mas no 10º ele fala muito da mens, né? Sim. Porque é aquela coisa das tríades, né? Então você tem razão, ou seja, no De Trinitate ele retoma a questão da memória e aprofunda, só que aí numa outra perspectiva, a partir de um outro contexto. Então aquilo que ele coloca lá no livro 10º das Confissões, evidentemente tem o seu valor, fica validado, mas no De Trinitate ele retoma, mas veja que é aquela história, né? Quer dizer, o ponto central do De Trinitate é o mistério da Trindade, se aproximar de Deus e conhecer melhor a Deus. Sim. Já que eu não posso ter conhecimento direto, não ser indireto, né? Então, já que o ser humano é a imagem de Deus, eu não posso ter o conhecimento direto de Deus, então vamos procurar na alma humana tríades, né? E assim isso nos ajuda de maneira analógica a se aproximar da realidade divina. E a grande tríade que ele gosta sempre é memória, inteligência e vontade, né? A memória é ligada ao Pai, a inteligência ao Filho e a vontade ao Espírito Santo. Mas, repito, eu concordo que ele aprofunda, mas é um outro contexto.
Sim. Um outro contexto ali na Mas Trinitária. eu fiz a Tomar cuidado referência nisso. porque eu tenho também, porque ele fala da memória de si e da memória de Deus. Então, ele vai Sim, nisso, sim. né? Então, por Porque isso veja eu bem, encontrei pensa alguma assim, ó. semelhança. Então, mas aí o porquê disso? Porque se a memória é o Pai, se o intelecto é o Filho e a vontade é o Espírito Santo, o Filho está ligado ao que? Ao conhecer, o Espírito ao querer e o Pai ao ser. Entendeu? E aí tem que entender como que se faz essa articulação no âmbito antropológico para que analogicamente eu me aproxime disso no âmbito trinitário. Sim, sim. Então aí, de fato, vai entrar essa coisa da questão da memória de si e da memória de Deus, como a própria questão do esquecimento vai estar mais no livro 10. Sim. Mas, enfim, o que eu diria, só para a gente ir encaminhando, que a minha garganta já está. O que eu diria é o seguinte, quer dizer, essa metafísica da interioridade de Santo Agostinho, uma expressão que o padre Henrique de Lima Vaz usava muito, né? Eu acho que é justamente essa ideia, ou seja, a via da interioridade para Santo Agostinho, ela não é a única, evidentemente, para ele a via da humildade também é muito importante, do verbo encarnado, do Cristo mediador, e essas vias se complementam, né? Agora, por que a via da interioridade para ele é importante? Então, no entendimento dele, o mundo exterior evidentemente existe, a exterioridade tem o seu valor. Agora, a exterioridade não se autoexplica, né? Ou seja, o princípio de explicação da exterioridade está na interioridade. Então, quando se fala em metafísica da interioridade, e alguém aqui já perguntou se Agostinho já teria a questão da subjetividade, eu diria que sim, só toma cuidado com a palavra subjetividade, né? Existem até projetos de pesquisa nesse sentido, onde o pessoal procura mostrar a relação entre a interioridade agostiniana com a subjetividade cartesiana em Descartes, com a intencionalidade, por exemplo, em Husserl, na questão da fenomenologia. Então, já participei de projetos nesse sentido, muito interessantes, só que tem que entender que a subjetividade, né, no sentido moderno cartesiano, não é a mesma coisa que a interioridade agostiniana. Mas eu diria que, de fato, se você pensar em interioridade apenas no sentido dessa preocupação da vida interior, do homem interior, aí sim. É que a noção de subjetividade a gente sabe que é bastante variada e densa, né? Uma coisa é subjetividade em Descartes, outra coisa é subjetividade em outros autores. Mas, enfim, eu acho que Agostinho tem sim. E principalmente a partir da tradição platônica, ele percebe que não existe só o homem exterior, né? Não existe só a corporeidade, existe o homem interior. E esse homem interior é justamente a nossa própria alma, etc. Então, e a interioridade para Santo Agostinho é interessante, porque, em primeiro lugar, nessa metafísica da interioridade, quer dizer o seguinte, por que metafísica da interioridade? Porque se metafísica tem a ver com o ser, com a realidade, quer dizer que eu vou compreender o que é o ser, eu vou compreender o que é a realidade, eu vou compreender por que as coisas são do jeito que são, na medida em que eu realizar, né, essa atitude, não só de observar o mundo e o que está ao meu redor, mas aprender a observar a si mesmo e tomar uma atitude de reflexividade. Por isso que a interioridade para Santo Agostinho, em primeiro lugar, é reflexividade, é voltar sobre si, né? E ao voltar sobre si, pensar sobre si, fazer uma inspeção do próprio espírito, né? Fazer um exame do próprio espírito, do próprio homem interior. Esse é o primeiro ponto. Mas a interioridade agostiniana é só isso? Não. Aí vem um segundo ponto que geralmente é esquecido. A interioridade agostiniana é ir do exterior para o interior, né? É fazer reflexividade, é inspecionar o próprio espírito. Mas qual é o segundo ponto? É você realizar um movimento de interiorização, né? Então, a interioridade para Santo Agostinho, ela tem relação com reflexividade, e ela tem relação com a inspeção do próprio espírito e com a própria estrutura da alma. Então, muitas vezes fica essa polêmica. A interioridade para Agostinho é só reflexividade? Ou é só inspecionar a estrutura da alma? Ou é movimento? Eu diria, é tudo. A interioridade para Santo Agostinho pressupõe você fazer todas essas coisas.
é reflexividade, é estrutura no sentido de inspeção dessa estrutura e também a própria estrutura, mas também inspecioná-la, e é realizar um movimento de interiorização. Esse movimento interiorizante, passando pelas várias dimensões da alma, os vários degraus da alma, das estruturas do homem interior, isso também é interioridade. E por que esse movimento interiorizante ele é importante? Ele é importante porque é ele que vai me ajudar a perceber que a interioridade até então, ela tinha o quê? Uma dimensão psicológica. Só que na medida que eu realizo o movimento interiorizante, eu descubro a dimensão teológica da interioridade. Por quê? Porque é onde eu descubro Deus presente no mais íntimo do meu íntimo. Eu não encontro uma ideia, eu não encontro um conceito. É a constatação de uma presença, onde pelo meu pensamento, eu, de fato, faço com que esse movimento interiorizante se transforme num movimento ascensional. Porque eu fui, de fato, do exterior para o interior, mas do interior para o superior. Então eu constato uma presença, eu vejo como Deus é imanente, como ele está vinculado ao meu ser, porque é ele que me sustenta, mas como ele diz, eu vi uma luz, mas não uma luz como essa que a gente vê com os olhos, uma luz diferente. E diferente por quê? Porque ela me fez. Ela é superior a mim e é diferente, não é superior como óleo sobre a água, porque esse superior ainda é espacializante, é material. Então, essa luz é superior porque ela não foi feita por ninguém e eu fui feito por ela. Ela me fez e é o fundamento do meu ser, mas eu só percebi isso pelo meu pensamento depois que eu fiz a reflexividade, a inspeção do espírito, o movimento interiorizante e aí virou ascensional. E aí é onde essa interioridade se transforma numa interioridade teológica. Por quê? Porque aí eu superei o afastamento de mim mesmo, de fora para dentro. Segundo, o afastamento de Deus, porque conforme eu fui realizando esse movimento interiorizante, eu então, primeiro, superei o afastamento de mim mesmo, afastamento de si. Segundo, o afastamento de Deus, porque eu fui me reaproximando dele e descobri ele no mais íntimo, no meu íntimo. E ao descobri-lo no meu íntimo, eu superei o esquecimento de Deus. E ao superar o esquecimento de Deus, eu superei o esquecimento de mim mesmo. Porque somente aquele que me criou pode dizer quem eu sou. O mistério do homem se revela no mistério de Deus, e não o contrário. Então, o que eu teria para dizer, ou melhor, para provocar, enfim, para apontar, né, são esses elementos. Lógico Então que teria muito aí, mais coisas. é, Oi? são dois movimentos importantes, né? Sair da exterioridade para a interioridade, né? E sair da interioridade para uma outra exterioridade, mas uma exterioridade já encontrada. Uma Com exterioridade transcendência. E com que é Deus. imanente e transcendente. É interessante porque, por isso que eu disse que a interioridade agostiniana não é a mesma coisa que a subjetividade cartesiana. Veja que Descartes faz toda aquela crítica, eu penso, logo existo. Mas eu só existo enquanto coisa pensante, enquanto penso. Ele caiu no solipsismo. Ele está fechado em si mesmo. Sim. E ele precisa sair dali. Sim. Por isso que na expressão do próprio espírito, Descartes procura achar alguma coisa que lhe obrigue a sair daquilo ali e mostrar que existe uma outra. Por isso que a existência de Deus é fundamental para ele superar o solipsismo. Agostinho não é nada disso. Né? Ou seja, para Agostinho, de fato, é a ideia de que, pela reflexividade, pela expressão da estrutura do espírito, pelo movimento interiorizante, eu estou em toda essa dimensão psicológica. Mas aí esse psicológico, de repente, se mistura com o teológico, porque eu constato uma presença, Deus está de fato em mim. É a dimensão imanente mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele é imanente, por isso que eu encontro, ele é transcendente. Porque ele não fica retido em nada, nada o contém totalmente. Ele é o que é. Ele é o fundo. No fundo, sou eu que existo nele. Não é ele que existe em mim.
que é do Serge Lancel, que é São Augustão, que é da editora Fayard, mas aí é em francês. E tem uma da Cultor de Livros, que eu acho que o Felipe está na mão aí, que é do Frei Agostinho Trapé, que é da Cultor de Livros, que também é bem interessante, essa daí. Então tem essa do Agostinho Trapé, que eu acho que é interessante. Tem a do Peter Brown, que eu acho que é mais interessante ainda. O ideal seria ler as duas. E tem a do Serge Lancel, que é muito usada, mas só tem em francês. Né? Essa do Peter Brown é Agostinho, uma biografia? Santo Agostinho, uma biografia, da editora Record. Essa é um clássico. É muito usada, e é bem interessante. Lógico, biografia é aquilo, né? Nunca fica preso só num único livro. É arriscado.